Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo intitulado Comunicação com Deus. Nós já falamos alguns segredos da oração, nós já falamos sobre os obstáculos da oração e falamos no vídeo anterior, o vídeo número 1, Comunicação com Deus. Nós tratamos também nessa série sobre os fundamentos da fé cristã, nós também falamos sobre os propósitos da oração e uma breve definição do Bill Bright sobre oração. Agora nós vamos falar quais são os elementos da oração. Como é que a oração se processa? Como é que nós podemos fazer uma oração eficaz, abençoada? Quais são os elementos da oração? E o primeiro elemento importante na sua oração é o louvor ou adoração. Louvor ou adoração. O que é isso? É a expressão de puro amor a Deus. Quando você estiver orando, querido, louve a Deus. Quando você estiver orando, adore a Deus, expresse o puro amor que você tem a Deus, conforme nós aprendemos em Mateus 6:9. Segundo elemento da oração é a ação de graças. O que é a ação de graças? É o reconhecimento de um coração grato dentro daquilo que Deus tem feito na sua vida. Sabe, reconheça, cheio de gratidão, de que Deus está interessado na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor, conforme nos ensina Paulo em 1 Tessalonicenses 5:18, que brote no teu coração ação de graças continuamente, porque ação de graça nada mais é do que reconhecimento, gratidão daquilo que Deus tem feito na nossa vida e de que Deus é interessado em você, em mim, em cada um dos seus filhos. Terceiro elemento da oração, arrependimento e confissão. Ou seja, se você pisou na bola, querido, errou, falhou, pecou, errou o alvo, quebrou alguma lei de Deus, porque pecado é errar o alvo, pecado é quebrar, ferir, violar uma lei divina. Apresente esse pecado específico. Pecado tem nome e pecado é específico, não é, Jesus me perdoa, não. Senhor, me perdoe pelo pecado e o nome do pecado. Pecado específico a Deus. Apresente o pecado específico a Deus, conforme nos ensina 1 João 1:9. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. E também 1 João 1:7, a Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então são esses dois versículos, 1 João 1:7 e 1 João 1:9, fala do arrependimento e da confissão. Aquele que esconde a sua transgressão nunca prosperará, Provérbios 28:13. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Confesse o seu pecado, se arrependa dos seus pecados, apresente o pecado pelo nome específico diante de Deus. Esse é o quarto elemento da oração. E é o terceiro elemento da oração. E o quarto é a intercessão. Intercessão já é um nível mais avançado. É uma oração já nível mature, né? Que a gente brinca. Maturidade é quando você se coloca na brecha diante de Deus em favor de outra pessoa. É a oração em favor de outras pessoas. É quando aquele peso no coração de Deus, ele é compartilhado ao teu coração e você se levanta em oração por outras pessoas. Isso é tremendo, querido. Quem ora por outras pessoas, Deus vem e cuida das suas coisas. Quando eu oro em favor dos outros, Deus vem e cuida das minhas coisas, me auxilia nas minhas necessidades. Então a intercessão é se tornar um guerreiro espiritual, é se levantar em oração diante de Deus. É a oração em favor de outras pessoas ou alguma situação que Deus compartilhar ao teu coração. A intercessão é o quarto elemento da oração, conforme 1 Timóteo 2:1. E Efésios capítulo 6, de 10 em diante, é o famoso trecho sobre batalha espiritual, que constantemente nós temos falado aqui nesse canal. Quinto elemento da oração é a petição, que consiste em apresentarmos os nossos pedidos pessoais a Deus. Peça, querido, com o coração, peça com fé, crendo. Tudo aquilo que nós pedimos com fé, crendo que nós já recebemos, nós teremos da parte de Deus. E essa petição é um direito nosso de filhos de Deus. É como qualquer filho que quer ter acesso a uma petição ao seu pai, no escritório do seu pai, né, na casa com o papai. Papai, eu gostaria de receber isso. Papai, eu gostaria de ter isso. Papai, eu estou precisando daquilo.
petição. Consiste em apresentar os nossos pedidos pessoais a Deus, conforme nos ensina Filipenses 4:6 e João 16:24. A petição é o quinto elemento da oração. Sexto elemento da oração, a consagração. É quando você oferece todo o seu ser a Deus. Romanos capítulo 12 também diz que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A consagração é uma parte fundamental, é o sexto elemento da oração, quando você se consagra e se oferece corpo, alma e espírito, todo o seu ser a Deus em oração, conforme nós aprendemos em Romanos 12, que eu falei de 1 a 2, e Isaías 6:8, se consagra ao Senhor em oração. Quando é que nós temos que orar? Quando é que nós temos que orar? É outra pergunta importante dentro dessa comunicação com Deus. E o primeiro princípio que nós aprendemos é que devemos orar sempre. Ou seja, essa deve ser a nossa atitude constante. Oração contínua. Oração sempre. Nunca é demais. Tanto é que a Bíblia diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Segundo princípio, quando é que nós devemos orar? Em momentos também específicos que separarmos exclusivamente diante de Deus para a oração. Mateus 6:6 fala sobre isso, sobre momentos específicos, um tempo de dedicação exclusiva para Deus. Terceiro lugar, quando orar? É quando, por exemplo, você faz uma oração relâmpago também, que é aquela oração que é feita em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento necessário, conforme Neemias 2:4, existe aquela oração de relâmpago, oração do momento. Também é necessário orar quando isso acontecer. E por último, em quarto lugar, orar publicamente. Às vezes tem aqueles cultos de oração, vigílias de oração. É necessário você se levantar como um guerreiro espiritual, um intercessor, um homem, uma mulher de oração e orar publicamente. Então, vou repetir: quando orar? Sempre. Segundo lugar, em momentos específicos. Em terceiro lugar, nas orações relâmpagos dentro das necessidades que surgirem. E quarto lugar, orar publicamente. Não tenha vergonha de orar, porque aquele que tiver vergonha nessa terra, de Deus, das coisas de Deus, das coisas de Jesus, também o filho vai ter vergonha dele diante do Pai. É o que nos ensina a palavra de Deus. O que nós podemos concluir com tudo isso que nós falamos? Nada do que foi dito sobre oração será de grande proveito, a não ser que pratiquemos a oração. Lembre-se disso, oração é prática. Ore até orar de verdade. Geralmente no começo da oração você está na superfície, mas quando realmente você continua orando diante de Deus, você vai para o profundo de Deus. Você vai se ramifica nos fundamentos do amor e da graça de Deus. Ore até orar de verdade. Ore até você se tornar aquilo ou a pessoa pela qual você ora, que é Deus. É igual adorador. O adorador adora e se torna aquilo que ele adora. Ou seja, você se torna parecido com aquilo que você adora, que é o próprio Deus. Então pratique a oração. Se isso não for feito com firme decisão sua, as exigências da vida moderna, a correria, que nos oprimem de todos os lados, tentarão nos impedir de gozar, de desfrutar dos benefícios dessa comunicação com Deus. Mas lembre-se, comunicar-se com Deus é vital. Comunicar-se com Deus é necessário. Se torne, pela graça de Deus, um guerreiro de oração. Alguém que se comunica com Deus, alguém que recebe encargos do coração de Deus aqui e agora, alguém que se coloca na brecha, na intercessão em favor de outras pessoas, alguém que se torna parecido com aquele que ele ora, com aquele que ele adora, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Comunique-se com Deus. Eu te desafio, através desses 2 vídeos, a ampliar, a melhorar, a aprimorar a tua comunicação com Deus, porque é necessário crescermos num relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Deus. O nosso Deus espera isso de nós, e nós devemos ser assim com o nosso Deus. Mergulhe nas Escrituras, ore antes de ler a Bíblia, ore por pessoas, ore por si mesmo, ore pelas nações, ore pelo nosso país, ore pelas nossas autoridades. Seja um homem e uma mulher de oração. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Queria indicar 2 livros: O Segredo da Oração e do Jejum. O Poder Secreto da Oração e do Jejum. O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de um cara chamado Maharshi
Shavda, Maharshda Shavda. É um homem precioso de Deus que nos ensina muito sobre a oração e sobre o jejum. E o segundo livro é O Vinho Novo é Melhor. O Vinho Novo é Melhor. Você vai aprender muito com esse livro do Robert Thorne. Robert Thorne é um marinheiro sul-africano que se tornou um grande evangelista, um grande avivamento, que nos ensina muito sobre a importância de ouvirmos a voz de Deus, a direção do Senhor, de orarmos com fé, crendo que Deus vai responder às nossas orações, tá bom? Então, Vinho Novo é o Melhor, de Robert Thorne, e o segundo livro é O Poder Secreto da Oração e do Jejum, do Maharshda Shavda. Os dois livros, se eu não me engano, é da editora Vida. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre você. Escreva abaixo seus comentários, suas percepções, aquilo que Deus falou no seu coração. Dê um joinha, coloque o sininho aí para você receber as nossas informações. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, a tua casa, a tua família. Louvado seja o Senhor. Amém e amém.